Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 9.2. Instruções dos Espíritos. A afabilidade e a doçura. Sejam bem-vindos ao estudo do tópico 9.2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste estudo, vamos primeiramente observar a psicografia de Lázaro, para relembrar suas palavras e sua emoção, para então tentarmos extrair estudos e reflexões acerca de temas tão delicados, como os nossos sentimentos. Agradecendo sempre a Jesus, pelo júbilo da vida e das oportunidades de hoje, podermos estar aqui estudando e conhecendo seu Evangelho, para quem sabe, amanhã podermos usufruir dos ensinos sublimes do Mestre amado e transformar a nós mesmos, através da mudança e da renúncia. Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, é preciso não confiar sempre nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há, cuja fingida simplicidade não passa de uma máscara exterior, uma roupa cujo corte bem calculado dissimula as deformidades ocultas? O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, dourada quando falam cara a cara, se transforma em dardos envenenados, quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda os homens que são bondosos na aparência, mas tiranos domésticos, que fazem sofrer a família e os subordinados com o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento que lhe é imposto fora de casa. Não ousando se impor perante os estranhos, que os colocariam em seu lugar, querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Envaidecem-se de poderem dizer, aqui eu mando e sou obedecido, sem imaginar que poderiam acrescentar, mais seguramente, e sou detestado. Não basta que dos lábios destilem leite e mel, pois, se o coração nada tem com isso, trata-se apenas de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas jamais se contradiz. É o mesmo diante do mundo ou na intimidade, e sabe que, além disso, se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Comentários. Tudo aquilo que expressamos e fazemos em nossas vidas, geram consequências. Um ato maldoso, preguiçoso, vaidoso, pode causar um efeito dominó e trazer o desequilíbrio para dentro da vida de uma pessoa. A benevolência, a caridade e o perdão, podem também causar um efeito dominó e trazer paz de espírito na vida de quem dá e de quem recebe, mudando para sempre as suas ideias, as suas atitudes e seu jeito de viver. Tudo o que fazemos produz uma consequência, seja no bem ou no mal. Vamos relembrar a história de Saulo de Tarso, que vivia seguindo rigidamente as leis mosaicas e condenava friamente os apóstolos do Cristo, como fez com Estevão. Portanto, observando a obra Paulo e Estevão, vamos observar a cena da prisão de Estevão, por Saulo de Tarso. A sentença final foi a morte por apedrejamento, após quase 2 meses, período em que Estevão foi mantido em regime carcerário. No dia marcado para o apedrejamento, foi conduzido às proximidades do altar dos holocaustos, no templo. Apresentava equimoses nas mãos e nos pés. O passo tardio demonstrava cansaço. A barba estava crescida e maltratada. Após a leitura das acusações, antes de pronunciar a sentença, Saulo perguntou-lhe se estaria disposto a abjurar, conservando a vida. A resposta desassombrada do moço de Corinto foi de que nada no mundo faria renunciar à tutela de Jesus. Morrer por ele significava uma glória. O tumulto foi geral. Fariseus exaltados o arrastaram, puxaram-no pela gola, e não fosse a intervenção enérgica de força armada, ele seria estraçalhado pela multidão furiosa. Com o auxílio de um legionário romano, recompôs as vestes sujas e rotas, acima dos rins, para não ficar inteiramente nu. Algemado a um tronco, com os pulsos sangrando, pela grosseria dos soldados, sob o sol abrasador das primeiras horas da tarde, começou o apedrejamento. Os executores da sentença eram os representantes das sinagogas das cidades que convergiam ao templo. Despiram seus mantos brilhantes e enfeitados, entregando-os a Saulo. Eles se esmeraram em poupar a cabeça do condenado, a fim de que o espetáculo durasse mais tempo. Estevão pensa em Jesus e ora. O peito se cobre de ferimentos e o sangue flui, abundante.
Ele recita o Salmo Xií de Davi: O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Sentindo a presença de seus amigos espirituais, exclama, o que os Atos, no capítulo 7, versículo 56, registraram: Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Recorda da irmã Abigail. Por onde andaria? Que teria sido feito dela? Nunca mais a encontrara. Abigail, noiva de Saulo, e por ele convidada para assistir à execução, chegava naquele instante. Demorará-se em vir porque não desejava presenciar o espetáculo vil. Estará mesmo junto a Saulo se não poderia ser outra sentença ao jovem pregador, a respeito do qual o noivo lhe falará. Surpresa, reconhece o irmão e ele, ante a visão do Cristo que olhava melancolicamente para Saulo, a reconhece igualmente. Já não tem certeza se ela em espírito ali se apresenta ou se é produto de alguma alucinação, pelas dores que o acometem. A pedido de Saulo, que não entende como se tornará o verdugo do irmão de sua noiva, ele é retirado do poste e conduzido ao gabinete dos sacerdotes. Tanto quanto pôde, Jesiel resumiu para Abigail sua história e lançou em sua alma as primeiras sementes da boa nova. A irmã lhe apresenta o noivo, Saulo, a quem o moribundo contempla sem ódio e acentua: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. A cena é comovedora. Abigail deixará o irmão preso ao poste de martírio em Corinto e torna a encontrá-lo, em idêntica condição, em Jerusalém. Ora, a pedido dele, conforme o fizera, um dia, na sala de torturas. Ele desencarna em seu regaço. Voltando ao tema, Jesiel se tornando Estevão, havia sido transformado pelo cristianismo um discípulo de Simão Pedro. Estevão se torna merecedor e futuramente vem a se tornar, quando desencarnado, médium do próprio Cristo. Agora vamos observar sua fala, nos derradeiros e últimos momentos de sua vida física. Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Estevão, sendo fiel a Jesus e às leis de amor, reconhece em Saulo, não um inimigo, mas um irmão, que desconhece as verdades divinas naquele momento, e assim, permite sua fé ser maior que o sentimento de vingança, pois além de verdadeiramente de todo o coração e alma perdoa seu algoz Saulo, e lhe bendiz a sua irmã Abigail, demonstrando assim Estevão a nobreza de seus sentimentos cristãos. A doçura e a afabilidade, a benevolência de Estevão, despertam certas curiosidades em Saulo. Mais à frente nesta história, como consta na Bíblia, Jesus aparece a Saulo e o cega com sua luz radiante, na estrada às portas de Damasco, e pede também a Ananias que cuide de suas feridas. Saulo, um fariseu disposto a caçar e matar os discípulos do Cristo, e Ananias, um discípulo de Jesus. Ananias cuida de Saulo e então, através de sua benevolência, sua doçura e afabilidade, através do seu exemplo e da exaltação de suas virtudes cristãs em seus atos verdadeiros, Saulo se converte, transformando-se em Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, propagando e divulgando o evangelho cristão, as leis de amor e caridade, se doando e se redimindo, seguindo a Jesus, nos atos, nas palavras, nos pensamentos mais íntimos. Se transformando de Saulo, que significa o que deve ser seguido, ou liderar, para Paulo, que significa, o pequeno servidor. Tudo graças à benevolência de um homem, Ananias. Saulo, um fariseu que caçava cristãos, se transforma em Paulo, um homem de bem, caridoso e gentil. O efeito dominó de um ato benévolo neste caso. Ananias devolveu o mal que Saulo pretendia, com o bem do amparo ao sofredor em processo de compressão, e através de seu exemplo, foi possível a mudança redentora para Paulo. E para nos tornarmos benévolos, doces e afáveis, se faz antes necessário a mudança íntima, dentro de nós com verdade e sinceridade. Depois vêm os desafios diários, o lar. É onde temos as oportunidades de praticar os ensinos do Cristo. Toda forma de tolerância é caridade. Toda forma de paciência é caridade.
Toda forma de perdão é caridade. Toda forma de renúncia é caridade, toda forma de educar com respeito é caridade. E todos esses sentimentos sublimes começam primeiramente no lar, que é uma oficina de amor. Pelas aparências dos olhos da carne, se pode enganar os outros e ser o falso bom, o falso profeta, o falso cristão. Mas apesar de conseguirmos enganar os outros, não podemos enganar a nossa subconsciência, não podemos enganar a Deus, pois estamos imersos nele. Por mais que busquemos os gozos materiais, o exagero materialista, o consumismo, as falsas alegrias, os falsos júbilos dos excessos do álcool, do dinheiro e das festas, sempre no fim do dia, retornaremos a nós mesmos, ficando a sós, com quem somos, e esse vazio existencial não pode ser preenchido com os efêmeros gozos da terra. O vazio só pode ser preenchido pela benevolência, pelos atos caridosos, mesmo que seja lavar uma louça, cozinhar uma refeição ou fazer uma limpeza, ajudando alguém dentro de casa, já é caridade, pois denota amor e consideração justamente onde não se ganha aplausos. Nós decidimos aquilo que plantamos hoje, mas somente colheremos aquilo que foi plantado. Isto é, se escolhemos hoje, plantar a semente da benevolência no solo de nossos sentimentos, começando a entender os exemplos cristãos e o Evangelho de Cristo, amanhã colheremos a prática das virtudes. Se hoje eu decido ser caridoso com o meu próximo, estarei caminhando para meu progresso evolutivo, e ao mesmo tempo, ensinando através do exemplo a renunciar e amar, perdoar e se doar, e assim cultivando relações saudáveis com a base no amor. Portanto, servir e amar, amar e servir, demonstrando em nossas ações, valores morais. Porém, se eu decido ser impiedoso, um tirano, orgulhoso e vaidoso com o meu próximo, estarei plantando e alimentando relações de ódio e vinganças, que irão atrasar meu ser e minha caminhada rumo aos paramos do infinito, me prendendo futuramente ao sentimento de culpa que somente a caridade poderá libertar-me. O caminho é o mesmo no fim das contas, somos seres perfectíveis, nossa fatalidade é sermos perfeitos e voltarmos ao lado de Deus, de onde viemos simples e ignorantes, portanto, nossa fatalidade é sermos bons. Enquanto não aceitarmos isso, continuaremos sofrendo e sofrendo pelo nosso orgulho e vaidade, chagas da humanidade. Portanto, devemos abraçar a porção divina presente em cada um de nós, e aceitarmos nossa perfectibilidade, doando nosso tempo, nossa paciência, trabalhando na reforma íntima de nosso ser, educando o ente querido com respeito e amor, para então podermos ser benévolos, e assim, caminhando para a doçura de Jesus, e a afabilidade cristã, de acolher os ofendidos e os ofensores, de cuidar das vítimas e dos algozes, como iguais que são. Perdoar é o caminho da salvação, pois o perdão leva à caridade, e fora da caridade não há salvação. Para finalizar os nossos estudos, vamos observar a mensagem de Emmanuel no livro Escrínio de Luz, capítulo 14. Afabilidade e doçura. No exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. Não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Não será porque espalhes teus ósculos com os outros que edificarás o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o Mestre com um beijo. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade, com rigor, que te farás abençoado na vida, a irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não serás portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Não será com o elogio público ou com a acusação aberta que ajudarás ao companheiro, quase sempre. O louvor humano é uma pedra no caminho e a queixa, habitualmente, é uma crueldade. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara. Na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso, acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade, sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável, para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida, para elevar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Emmanuel.